Ok, pessoal, ok. Professor Leite Júnior, Informática Básica para Concursos Públicos, começando agora de vero o nosso simulado do sábado de manhã, focado para Sesgran Rio. Últimas questõezinhas de provas aplicadas nesse certame de domingo, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, domingo último passado. Então vamos aqui, né? Tivemos aí uma oscilação técnica, mas tudo resolvido. Meia horinha de atraso, é bom que vocês acordaram um pouco mais e eu também. E vamos resolver aqui o nosso... Vamos ver aqui o nosso simulado, né? Questãozinha de número 5, questão aplicada na prova da Caixa Econômica Federal domingo último passado, diz o seguinte. Muito usado na internet, os pequenos programas que, entre outros serviços, fornecem barras de ferramenta, vídeo e conteúdo animado, mas que também podem funcionar mal ou ainda fornecer conteúdo indesejado, são denominados o quê? Bom, são denominados complementos. Leite, mas não tem complementos aí. É verdade, não tem complementos não. Mas veja aqui a seguinte situação. A gente, né, no conceito de complementos, nós temos dois tipos de complementos. Nós temos os plugins, tá? Nós temos os plugins e nós temos os ActiveX. Esses caras, eles funcionam, né, permitindo que programas adicionais possam ser agregados ao seu navegador. Então essa é a característica de um complemento, essa é a característica de um plugin. Esse cara, ele pode permitir que vídeo, sistemas, recursos ligados a áudio, barra de ferramentas possam ser agregadas ao seu navegador, permitindo que o usuário execute recursos que o navegador não entende. Esses caras, eles podem também trazer malwares. E todo mundo sabe o que é um malware. Malware, ele é um aplicativo mau, como a questão falou. Só que ele devia ter sido um pouco mais específico, né? Ter colocado realmente lá o conceito de malware. Então, essa é a finalidade de um complemento, que é exatamente a resposta da nossa questão, só que em forma de um item específico de um complemento, que é um controle ActiveX. Então, o Windows, ele pode trazer para a gente, né, essas ferramentas que são instaladas, que são inseridas, que são agregadas ao nosso navegador para executar, logicamente, tarefas específicas, né? Mas também, como são programinhas executáveis que se vinculam ao navegador, eles podem também trazer malwares. Sabemos que código-fonte é o quê? Código-fonte são as instruções que fazem um programa funcionar. Só um detalhe, a gente sabe que o código-fonte do Windows, ele é um código proprietário. O código-fonte do Windows, ele é um código proprietário. Sendo proprietário, só pode ser usado pela Microsoft. É um código proprietário. Isso do Windows, por ele ser pago. Essa é a característica. Sendo o Linux, ele é baseado em quê? É baseado em software livre, código aberto, open source. Isso sendo uma característica do Linux, ou Linux, como vocês queiram chamar. Então, o código-fonte são as instruções, é como sempre digo das nossas aulas, é a receita de bolo que vai permitir que o sistema possa, né, executar suas tarefas. O programador desenvolve e o sistema possa, a partir desse código-fonte, executar as suas
respectivas tarefas. Essa é a finalidade de um código-fonte. A questão fala também sobre filtros de Smart Screen. O que seria um filtro de Smart Screen? Bom, sabemos que dentro da internet existem diversos tipos de ataques que podem ser vinculados a um sistema. E, consequentemente, esses ataques eles podem trazer procedimentos maléficos para o sistema. E um filtro de Smart Screen, ele vai permitir o quê? Ele vai permitir que o sistema avise ao usuário se aquele site que ele está usando pode ser um foco de um ataque. Isso tem no Internet Explorer, certo? A partir da versão 8. E isso tem no Firefox, só que com outro nome. Ambos os procedimentos são acessíveis pelo menu Ferramentas. Tá? No Firefox, você tem isso como um aviso se o site é um foco de um ataque, ou se o site ele é falso. Essas seriam as duas características. Tá? Então, por exemplo, se eu abrir aqui o Internet Explorer, né, aqui na versão 8, vou dar uma abrida aqui no senhorito, para a gente ver essa característica. A gente vai até o menu Ferramentas. Aqui, ó. E você vai ver filtro de Smart Screen nessa opção. E a gente vai observar que ele, por padrão, ele vem ativado, porque aqui a gente tem a opção desativado. Então a gente vai ver que ele já vem por padrão ativado. Então a função dele é exatamente permitir que sites, né, maléficos ao sistema sejam impedidos de efetuar suas ações. Se a gente for no Firefox, a gente vai ter também o mesmo princípio, só que a gente vai no menu Ferramentas, Opções, vamos na guia Segurança, certo? Segurança, e você vai observar aqui, ó, bloquear sites avaliados como foco de ataque e bloquear sites avaliados como falsos. Essa é a característica do Firefox. Então isso também no Firefox já vem ativado, certo? Então guarde aí essa ideia. Outra situação qual é? Banners. O que é um banner? Um banner, ele é um cartaz, uma propaganda que vem dentro do site. Então, não pode ser um foco de um ataque, porque o usuário pode clicar e, consequentemente ter ali um phishing. Outra nomenclatura interessante. Um phishing. O que é um phishing? Um phishing, ele passa a ser um recurso, certo? Um phishing, ele passa a ser um recurso que pode levar o usuário a clicar, né, em um site falso. Ou clicar na propaganda que permita gerar um link para um procedimento malicioso para o sistema. A gente sabe que phishing vem de pescar. Então, esse procedimento de phishing também pode ser levado em consideração como um procedimento malicioso. Tá? E o último é um spammers. Spammers são pessoas que criam spam. Então, um spammer é uma pessoa que cria um spam. E spam nós sabemos que são o quê? Que são e-mails enviados para milhares de pessoas, onde esses e-mails podem conter phishing, podem conter malwares de um modo geral, pode conter qualquer procedimento malicioso dentro do sistema. Tranquilo? Então essas seriam... Esse procedimento seria relacionado à nossa primeira questão.
Então, questãozinha de número 5, resposta, letra B de bola. Questãozinha legal, interessante, né? Relacionada aos procedimentos de segurança e procedimentos que permitem um site ter o recurso para poder minar esses procedimentos maliciosos. Alguma perguntinha de alguém aí? Alguma dúvida? Me diga aí. Entre lá no canal do Facebook. Quem não tiver ainda adicionado, né, como amigo, é só fazer lá o processo. Se não, vamos para frente, né? Vamos para a próxima questão. Questão de número 6. Nos sistemas operacionais. Beleza, Adria. Tranquilo. Então, tranquilo aqui, tranquilo aí, então tudo tranquilo. Nos sistemas operacionais, Microsoft Windows, os aplicativos como Word, Excel e PowerPoint são instalados no disco rígido do computador como arquivos de que tipo? Simples e direta essa questão. São instalados como executáveis. Por que executáveis? Porque são os programas que, para poder funcionar, se executam. Então, todos os sistemas, todos os programas, eles são executáveis. Aqueles aplicativos, aqueles recursos que a gente usa para poder executar uma tarefa no sistema. Sequenciais são informações relacionadas a banco de dados. Porque quando a gente está trabalhando com banco de dados, dois conceitos são colocados. Existem bancos de dados que podem fazer indexação de recursos. Ele vai indexar para quê? Para gerar índices, certo? Para gerar índices dentro do sistema. E ele pode fazer acessos de que tipo? Pode fazer acessos sequenciais. E acesso sequencial, dentro de um sistema, ele vai ler a informação uma após a outra. E um sistema indexado, ele pode ler a informação num ponto, outro em outro, outro em outro, e assim, por intermédio desse índice, ele consegue fazer a busca dessa informação. Então, a ideia de indexado e sequenciais estão relacionadas à base de dados. Por exemplo, um exemplo, né? Arquivo de texto não, porque arquivo de texto é o produto gerado pelo arquivo executável, no caso, o Word, o Excel e o PowerPoint. No caso, um arquivo de texto, ele é gerado pelo Word. No caso, um arquivo de dados pode ser gerado por uma base de dados. Essa é a ideia desses recursos do sistema. Tá? Temos aqui, quem mais? Nada, só texto, arquivos de dados, indexados e por aí vai. Resposta, simples, né? Executável. Então, a questãozinha light. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não, né? Então vamos para frente. Vamos ver a próxima questão, que é questãozinha relacionada às ferramentas do Office, né? No caso, o Microsoft Office. E ele colocou aqui, para a resposta das questões de número 7 e para as questões de número 8, o Office 2007. Só quem sabe que o Office 2007, dentro da estrutura do sistema, ele é visualmente bem diferente. Mas se a gente observar as questões que são colocadas, o pessoal não está colocando questões, digamos assim, cobrando a estrutura do Office 2007. São questões que, com os conceitos do 2003, ou os conceitos que vocês sabem do 2003, ao cair 2007 fica fácil, fica dedutível. Então preste atenção aqui essa questão 7. Comparando-se as suítes do Microsoft Office com o BR Office, conclui-se que é apenas a suíte. Então, como é que funciona isso aqui?
Nós temos as duas suítes. Quando ele fala suíte, é porque existe o conceito ligado a um conjunto de aplicações, um conjunto de aplicativos que trabalham, né, entre si, permutando informações. Então, a gente tem, por exemplo, o Microsoft Office. Nós temos o Microsoft Office e nós temos, no caso, o BR Office. O BR Office como sendo, né, a ferramenta livre e o Microsoft Office como sendo a ferramenta proprietária. Tá? A ferramenta proprietária. Temos aqui o Word, o Excel, o PowerPoint, o Access, e temos o Outlook. Cuidado que não é o Outlook Express, é o Outlook, porque o Outlook Express ele vem no Windows. No lado do BR Office nós temos o Writer, nós temos o Calc, nós temos o Impress, nós temos o Match, nós temos o Draw, nós temos o Base. Certo? Nessas ferramentas aqui, nós temos o seguinte: o Writer e o Word eles são para textos. O Calc e o Excel são para planilhas. O Impress e o PowerPoint são para apresentações de slides. O Access seria a relação junto com quem? Junto com o Base. Certo? Com o Base. E nós temos aqui o Outlook, que não tem relação do outro lado. O Match, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser uma ferramenta para gerar fórmulas matemáticas, e o Draw passa a ser uma ferramenta de desenho. Joia? Então seriam as ferramentas que existem dentro dos aplicativos do Microsoft Office, né, e dos aplicativos do BR Office. A relação entre eles é a seguinte, é bem simples. Nós temos o Microsoft Office rodando somente no Windows. E nós temos o BR Office podendo rodar numa plataforma proprietária e podendo rodar numa plataforma Linux. Joia? Podemos fazer essas duas situações no Windows e no Linux. E no caso do Microsoft Office, ele roda somente dentro do Windows. O que é que a questão está cobrando? Vamos ver, vamos olhar aqui e dar uma verificada no que a questão está cobrando. A questão está cobrando o seguinte: comparando-se a suíte Microsoft Office e BR Office, conclui-se o quê? Conclui-se que apenas a suíte Microsoft Office pode ser instalada em plataformas Linux. Errado, ela não pode ser instalada em plataforma Linux. Conclui-se apenas que o Microsoft Office permite inserir hiperlinks nas planilhas de cálculo. Somente o Microsoft Office permite inserir hiperlinks nas planilhas de cálculo. Vamos ver aqui o Calc, né, que seria a ferramenta do BR Office. Estão vendo aqui, ó? Estou abrindo aqui o BR Office. Estão aqui todas as ferramentas do BR Office, né? Então vamos ver aqui o Calc. Abrir aqui o Calc, que é a ferramenta de cálculo. E ele está dizendo para mim que a gente não pode gerar hiperlinks no Calc. Somente aonde? Somente no
no Microsoft Office. Então, se eu venho aqui no menu Inserir, certo? A gente tem aqui a opção Hiperlinks dentro do Calc. Do mesmo jeito que a gente tem a opção Hiperlinks dentro do Excel. Temos também na letra C, então está errada a letra B, letra C, Microsoft Office. Microsoft Office contém um aplicativo que auxilia nas apresentações de palestras, fornecendo recursos de imagens, som, texto e vídeo. Microsoft Office contém um aplicativo, somente ele contém um aplicativo que auxilia na apresentação. Não, acabamos de ver que nós temos o Impress e que nós temos o PowerPoint, que seriam os dois procedimentos. No BROffice.org é baseado em somente, porque sempre a questão está falando de somente, né? O BROffice é baseado em padrões abertos, podendo ser obtida de forma gratuita. Perfeito. Essa é a resposta. Porque somente o BROffice ele pode ser obtido de forma gratuita. Por quê? Porque o Microsoft Office você tem que pagar. Existem algumas versões, isso é até um pouco interessante, porque existem algumas versões para estudantes. Só que essas versões têm um preço mais baixo. Mas mesmo assim, elas são pagas. É a versão Student do Microsoft Office. Então você paga, né, num preço reduzido para você ter essa plataforma com algumas ferramentas do Office, como um editor de texto e uma planilha de cálculo, por exemplo. Mas tem que pagar mesmo assim. Então somente o BROffice é baseado em padrões abertos, sendo obtido de forma gratuita. Então letra D de dado. E a última, a letra E, diz o seguinte: BROffice.org permite a criação de tabelas em seu editor de texto. Somente o BROffice permite a criação de tabela negativa. O Microsoft Office também permite a criação de tabela. Então a resposta dessa questão de número 7, letra D de dado, é uma questão que trouxe o Office 2007, mas trouxe isso de que forma? De uma forma conceitual em relação à comparação dos aplicativos. Não pediu nada específico. Muito bem. Então, alguma perguntinha? Alguma dúvida? Não, né? A Adri está dizendo que está tudo ok, tudo tranquilo, né? Temos aqui o Marcos está questionando o seguinte: Marcos, se você for aluno Gold, você basta ir lá na área restrita e na área restrita aí clicar lá no acesso restrito e em aluno Gold e acessar, porque essa aula aqui é só para assinantes lá do site. Né? Durante as semanas passadas eu fiz vários módulos abertos para todo mundo, mas essa daqui é específico para aluno Gold. Joia? Muito bem. Vamos aqui para a próxima questão. Se ninguém tem dúvida, vamos para a questão de número 8. Essa daqui muita gente ficou com dúvida. E eu acho, né, que essa questão ela deveria ser anulada. Porque lá no edital da prova do Banco do Brasil fala ferramentas do Microsoft Office e BROffice. Aí ele diz ferramenta de texto, ferramenta de planilhas, ferramenta de apresentação. E ele colocou o que aqui? Ele colocou uma ferramenta Match. Apesar de fazer parte do BROffice, que é uma ferramenta de fórmula, que a gente acabou de ver a definição, ela não está explícita no edital. Porque se ele coloca lá ferramentas do Microsoft Office e do BROffice, aí tudo bem, ele deixava o procedimento aberto. Mas ele colocou ferramentas do Microsoft Office e BROffice. E colocou lá quem? Editor de texto, planilha e apresentação. Creio que um recurso poderia ser implantado dentro dessa questão, exatamente por ele especificar no edital que iria pedir, né, do BROffice e do Microsoft Office apenas o que está lá dito: editor de texto, planilha e apresentação de slide. Então, a gente já viu, né? O Match é uma ferramenta que vai permitir que o usuário possa construir fórmulas. É um editor de equações matemáticas.
Ele não vai resolver equações matemáticas. Ele vai construir equações matemáticas. Aquelas equações bonitas que a gente vê em prova de matemática, ele constrói, mas ele não resolve. Você quer fazer algo assim, ó, num sistema, você simplesmente vai fazer raiz quadrada de 25, né, sobre 81. Como é que você faz isso? Tá? Fazer essa construção aqui. Isso tudo elevado ao cubo, dividido, né, por uma função f de x elevado a n mais... Estou inventando aqui umas besteiras. Só como é que você faz isso? Como é que você desenha isso? Tem que ser num construtor de equações. Então é assim que o sistema vai usar o MET para essas tarefas. Joia? Então essa provinha do Banco do Brasil, né? Provinha do Banco do Brasil, foram 4 questões. E eu quero já deixar uma dica aqui para vocês. Deixar uma dica para vocês. 90% das questões da Cesgran Rio, 90%, eles colocam, quando são 5 questões, um item para cada questão. B, A, D, E, C. B, A, D, E, C. Certo? Então, coloca um item para cada questão. Joia? Como a gente pode ver aqui, ó. B, A, D, C. Se tivesse mais uma, nós teríamos quem? A gente teria a letra E. Certo? A gente teria a letra E. Joia? Então isso aqui seria, por exemplo, uma dica fortíssima para a prova de amanhã de vocês. Vocês devem ter amanhã 10 questões. Ou então vocês terão 5 questões. E aí vai ser uma questão para cada procedimento. Uma questão para cada item. Guarde isso daí com carinho.